A história começa com uma garota chamada Flum sendo recrutada para um grupo de heróis. Eles estavam prestes a partir numa missão épica para enfrentar o Lorde Demônio, mas aí a gente descobre que tudo isso era só um sonho da Flum. De repente, um cara assustador agarra ela e diz que uma franguinha como ela nunca teria chance contra o Lorde Demônio. Aí a gente vê a Flum acordando numa cela, cercada por outros prisioneiros. Flum percebe uma marca estranha em seu rosto e mal pode imaginar o que o futuro lhe reserva. Ao redor, os outros prisioneiros estão em um estado lastimável. Curiosa, ela pergunta a uma das garotas há quanto tempo estão ali. A moça responde que já se passaram 3 dias e Flum não pode deixar de notar o brilho peculiar em seus olhos. É nesse momento que um sujeito chamado Just aparece, lembrando a todos, com uma voz carregada de autoridade, que eles agora são seus escravos. Infelizmente, elas já não têm mais valor comercial para ele, então ele decidiu se livrar delas. Flum fica horrorizado ao ouvir isso e o cara explica que não quer desperdiçar o pouco de vida que ainda resta para elas. Ele gastou uma grana comprando e alimentando as criaturas, então agora planeja aproveitá-las de alguma forma. O sujeito então puxa uma alavanca, fazendo vários monstros surgirem dentro da cela. Ele diz que eles devem a vida a ele, então o mínimo que podem fazer em troca é entretê-lo com suas mortes. Explica que essas criaturas são ghouls, a classe mais baixa de monstros. De repente, um dos prisioneiros faz um barulho sem querer e os ghouls partem para cima dela num instante. O cara só consegue sentir pena deles e comenta que isso não teria acontecido se eles tivessem algum valor. No entanto, ele dá uma chance para eles sobreviverem. Se conseguirem eliminar os ghouls antes de morrer, ele os coloca de volta no mercado. Ele avisa para se apressarem, porque os ghouls já vão sair caçando a próxima refeição. O cara percebe que eles não vão conseguir derrotar essas criaturas na mão grande, então vão precisar de uma arma. Aí ele revela que uma estátua com uma espada também foi parar na cela junto com os ghouls. E essa vai ser a única chance de sobreviverem. O vilão ainda zomba deles, dizendo que nem vão conseguir usar a espada, já que os atributos deles são uma porcaria. Um dos prisioneiros, desesperado para escapar com vida, não perde tempo e sai correndo na direção da espada. Ele grita que aquilo vai ser o passaporte dele para uma vida melhor, mas a estratégia dá errado feio. A espada começa a brilhar e a energia maligna que dela emana destrói a mão do sujeito. O coitado mal tem tempo de pensar no que está rolando, mas já era tarde e seu corpo inteiro é consumido pela escuridão. O vilão finge sentir pena mais uma vez, dizendo que esqueceu de avisar a espada é amaldiçoada. Quem tocar nela vai derreter e ter a vida ceifada na hora. O cara comprou a espada só porque o vendedor disse que era uma arma épica, mas depois percebeu que era um pedaço de lixo amaldiçoado. Ele compara aquela porcaria a Flum, que deveria ser uma heroína. No começo, o futuro dela parecia promissor, mas no final das contas ela tinha todos os status zerados. Um mergulho no passado revela o momento em que todos os heróis descobriram a verdade. Eles conferiram o status da Flum e ficaram chocados ao descobrir que ela tinha 0 em todos os atributos. Foi decepcionante pra caramba e um dos heróis chegou a chamá-la de lixo. Como a Flum tinha sido escolhida pelo Criador Divino, ela acabou entrando no grupo. Mas os heróis sempre souberam o quanto ela era inútil. Flum explica que, para começo de conversa, ela nunca quis sair da vila e que não tinha o menor jeito para ser heroína. Até uma caminhada curtinha já deixava ela ofegante e carregar coisas para os outros heróis então, nem pensar. Enquanto a galera tava no meio a Flum nunca conseguia dar uma mão. E para piorar, ela nem sabia usar direito aquela tal afinidade de reversão que, pelo visto, só servia para travar todos os status dela no 0. Sem nenhum jeito pra luta. Até ela mesma ficava se perguntando por que será que me escolheram? Outra heroína chamada Cirel também se perguntou por que tinha sido escolhida, deixando a Flum surpresa ao ouvir a dúvida da colega. As duas tinham a mesma idade e eram do interior, então viraram amigas instantaneamente. Só que a Cirel era super poderosa, enquanto a Flum não tinha nenhum poder especial. Tudo o que ela sabia fazer eram tarefas domésticas, então era exatamente isso que ela fazia. Ela se esforçou ao máximo para ajudar todo mundo, então ficou arrasada quando todos viraram as costas para ela. Foi o tal herói Jean quem agarrou ela e disse que ela nunca teria chance contra o Rei Demônio. Na hora do desespero, Flum ficou horrorizada ao ver sua amiga Cirel simplesmente ir embora sem dar nenhuma ajuda. Jean sempre soube que ela não prestava, então finalmente decidiu vendê-la para um mercador de escravos. Ele disse que a Flum não tinha nenhuma linhagem ou poder dignos de nota, então ela era inútil para os heróis. O mínimo que ela poderia fazer era ficar fora do caminho, mas ela nem isso conseguia. Flum ficou aterrorizada quando Jean declarou que só de respirar o mesmo ar que ela já sentia nojo. Ele disse que tinha sido paciente demais em aguentá-la por tanto tempo,
mas que a paciência dele tinha se esgotado. Jean então anunciou que daria a Flum uma tarefa que até mesmo ela seria capaz de cumprir, e a agarrou. De alguma forma, Flum só conseguia imaginar o que seria aquilo, até que Jean explicou que se tratava de um ferro para marcar escravos. Desesperada, Flum tentou fugir, mas Jean impediu com sua magia. Ele disse que Flum era um peso para todos e que os heróis já estavam de saco cheio dela. Flum se recusou a acreditar, lembrando que os heróis Eterna e Gael sempre tinham sido gente boa com ela. Ela também ressaltou que Cirella era sua melhor amiga, mas Jean revelou que todos concordaram em vendê-la como escrava. Um calafrio percorreu a espinha de Flum ao saber que Cirel foi quem mais apoiou a ideia. Ele explicou que Cirel ficou extasiada com a possibilidade de nunca mais ter que ver a cara da Flum de novo, fazendo com que ela começasse a perder toda a esperança. Ela havia sido traída por todos que conhecia, então tudo o que restou foi desabar em lágrimas. Jean a chamou de lixo pela última vez, dizendo que ela estava prestes a receber o que merecia. Flum implorou para que ele parasse enquanto se preparava para marcá-la, mas foi inútil. Ele pressionou o ferro em brasa contra sua bochecha e Flum foi marcada como escrava para sempre. Agora, Flum só pensa em como seria bom nunca ter saído da vila naquele dia. Se tivesse ficado, não teria passado por nada disso e ainda estaria levando sua vidinha pacata. Mas a realidade é bem diferente. Ela tá presa num lugar cercado de ghouls que estão devorando todo mundo ao redor. Um dos prisioneiros implora pela própria vida, mas isso só faz o mercador acabar com ela com as próprias mãos. Flum também tá desesperada, gritando que não quer que a vida dela termine assim. Ela não fez nada de errado, então não entende como algo tão terrível podia estar acontecendo com ela. Mas o mercador explica, com pena, que ela realmente tinha cometido um erro e enganou ele, fazendo com que pagasse uma fortuna para comprá-la do grupo do herói. Ele perdeu uma grana preta no negócio e de novo a xinga de lixo inútil. A palavra lixo não para de ecoar na cabeça da Flum, e ela já está de saco cheio. Tanta gente já a chamou assim que agora é praticamente o único som que ela escuta. O mercador fala que chegou a hora de pagar pelos pecados, então melhor baixar a cabeça e aceitar o fim. Mas a Flum ainda não quer que termine dessa forma. O mercador então aponta para a espada e manda ela pegar. É a única chance de escapar dessa enrascada, e é a única opção se ela ainda tiver sangue nos olhos para lutar pela vida dela. Ou ela desiste e vira comida de ghoul, ou luta e derrete até a morte por causa da maldição da espada. Flum não quer nenhuma das duas, mas logo cai na real, não tem saída. Se o fim é certo de qualquer jeito, que seja lutando até o último suspiro. O mercador grita para ela se apressar, senão os ghouls vão acabar com ela antes da espada. Flum parte para cima e vai direto em direção à espada, mas não chega muito longe antes que um dos zumbis morde sua perna. O mercador observa e diz que ela tá quase lá, mas sabe que ela não vai conseguir. Mais zumbis se aproximam e começam a morder seus braços e pernas. Enquanto rasgam sua carne, Flum se debate, se esticando para tentar alcançar a espada. Ela finalmente consegue agarrá-la e, mesmo consumida pela dor, Flum sente um alívio estranho. A maldição da espada logo acabaria com sua vida, livrando-a daquela agonia insuportável. Enquanto a escuridão da maldição envolve seu corpo, Flum se pergunta se é assim que a morte chega. Sua vida vai se esvaindo junto com o fechar de seus olhos. Mas algo inesperado acontece com a espada. O Morro da Morte começa a brilhar, deixando até o mercador intrigado com o fenômeno. Os olhos de Flum também se acendem e a escuridão roxa que a envolvia se transforma num azul vibrante. Sua expressão muda da água para o vinho, ela arranca um dos ghouls com uma força descomunal. O mercador fica se perguntando como ela não está derretendo, mas Flum já parte para cima, eliminando todos os ghouls num piscar de olhos. O mercador percebe que todos os ferimentos dela haviam cicatrizado, deixando até a Flum surpresa. Os ghouls tentam atacá-la de novo, e ela se prepara para o contra-ataque. De repente, Flum se lembra do jeito que uma das heroínas costumava lutar e resolve usar aquela técnica. Imitando o movimento preciso com que a heroína balançava a espada, ela consegue destruir todos os ghouls de uma vez só. Por perto, a garota de olhos azuis observa a cena de perto, sem perder um detalhe. O mercador ficou impressionado com Flum, mas também apavorado. Na tentativa de fazer uma proposta de negócio, ele mal abriu a boca e ela já cortou a conversa e a vida dele. O sujeito, os últimos instantes, só teve tempo de pensar como ia morrer nas mãos de uma escória como aquela. Flum sempre acreditou que o mundo inteiro queria vê-la morta, mas agora, finalmente, entendeu que ela tinha todo o direito de viver. Antes de Flum ir verificar a garota, ela se lembra de algo que uma das heroínas havia contado. A heroína disse que equipamentos de nível épico podiam ser guardados à vontade, então Flum resolve testar. Para sua surpresa, a espada some e fica armazenada num selo na sua mão. Flum decide levar a garota consigo, o que faz a menina se perguntar se isso a torna sua mestra. Ela imagina que Flum vai querê-la como escrava, mas Flum explica que só quer ajudá-la a fugir dali. A garota mal consegue entender o que aquilo poderia alcançar, e Flum percebe que ela só conheceu a vida como escrava. Flum não quer deixá-la para trás e diz que, só por hoje, será a mestra da garota.
A proposta convence a menina, que revela se chamar Milk. Flum anuncia que é hora de partirem e, finalmente, as duas conseguem chegar ao seu destino. A superfície onde vem a luz do dia pela primeira vez depois de muito tempo. Alguns avistam ao longe um sacerdote conduzindo uma oração sobre como a guerra contra os demônios terminou há 30 anos. Só que, para variar, os demônios continuam ameaçando o território humano, e muitos cavaleiros da igreja ainda arriscam a pele para detê-los até hoje. Pelo menos eles contam com a ajuda dos heróis escolhidos pelas origens e o sacerdote pede que todos orem para que esses heróis finalmente tragam paz a todo mundo. Flum tenta levar Milk para um lugar seguro, mas acaba tropeçando no pé de alguém. De repente, um grupo de caras com cara fechada cerca as duas. Flum rapidamente puxa Milk para o outro lado. Milk pergunta o que está acontecendo, e Flum explica que acabou de descobrir como é a vida de uma escrava. A marca no rosto dela atrai olhares de todos os lados, e Flum já sente o peso dos julgamentos nas expressões das pessoas ao redor. Quando chegam a um lugar seguro, Flum se surpreende ao perceber que finalmente consegue usar a habilidade de escaneamento. Ela sempre soube como conjurar, mas nunca tinha dado certo antes. Ao examinar a espada, descobre que o nome dela é o Caminhante da Alma e leva outro susto. A arma tem vários encantamentos, e todos eles diminuem os atributos de quem a usa. Ele reduz o status total deles em 995 pontos e faz seus corpos derreterem. Flum não entende o que está acontecendo, porque a espada parece muito mais leve agora e o corpo dela não derreteu. Na verdade, é o contrário, segurar a espada curou todas as suas feridas. Milk comenta que parece que todos os efeitos foram invertidos, e Flum fica chocada ao perceber algo. A afinidade da Flum se chama reversão, então essa deve ser a chave para entender o que está rolando. Efeitos negativos viram positivos, e derretimento vira cura. A Flum só consegue dar risada porque a situação é tão absurda que chega a ser cômica. Ela nunca tinha sacado qual era real da sua afinidade, mas quando pegou a espada amaldiçoada, tudo fez sentido. No fim das contas, ela explica que, graças ao seu poder, as maldições na verdade a fortalecem. Ela é mais forte. Isso é um negócio enorme, porque a Flum sempre achou que sua afinidade era inútil. Nunca passou pela cabeça dela que dava pra usar desse jeito, mas agora ela enxerga um potencial sem limites. A Milk percebe que a Flum é incrível, mas fala isso com a empolgação de quem tá lendo a lista do supermercado. A Flum fica meio preocupada porque a Milk não demonstra nenhuma emoção, mas acaba concluindo que ela só não é do tipo que se expressa muito. O tempo está curto antes do pôr do sol, então Flum avisa que, se quiserem sobreviver, a primeira coisa que vão precisar é de dinheiro. Milk pergunta qual é o plano, e Flum explica que a primeira parada deles é a Guilda dos Aventureiros. Em outro lugar, a gente descobre que Jean mentiu sobre tudo o que contou pra Flum. Os outros heróis nunca concordaram em vendê-la como escrava, e agora ele tá enganando todo mundo. Ele contou que a Flum resolveu voltar pra casa e foi embora sem nem se despedir. O Jean explicou que ajudou a convencer ela porque não tinha sentido ela continuar viajando com os heróis. Segundo ele, a própria Flum sabia disso, por isso acabou escolhendo retornar pra aldeia. Já sobre a Siral, o Jean convenceu ela de que a partida da Flum era pro bem dela. A Siral até concordou, mas agora tá arrependida de como tratou a Flum antes dela ir embora. Então a gente descobre que o plano do Jean era ficar com a Siral só pra ele. A Flum tava distraindo a Siral, e agora que ela assumiu, a Siral vai ser toda dele. O cara é um psicopata mesmo, declarando que pessoas talentosas como Siral e ele são feitas pra ficarem juntas. Aí a gente descobre que a capital é dividida em 4 distritos. O distrito central abriga todo tipo de negócio e o distrito leste é a Khazad. Os ricos moram no distrito norte, onde ficam o castelo real e a grande catedral, enquanto a galera mais pobre se amontoa no distrito oeste. Na Guilda dos Aventureiros, Flum anuncia que quer virar aventureira. A recepcionista dá uma olhada nas duas garotas e já saca que parecem fracas, chega a sugerir que elas fariam mais dinheiro se vendendo. Mas a Flum não desiste, insiste que sabe lutar e manda a mulher simplesmente entregar os formulários para preencher. Os dois começam a discutir e alguns aventureiros por perto resolvem se intrometer. Eles concordam com a recepcionista, mas um cara chamado Dan pede pra galera calar a boca. O Dan se desculpa com a Flum e comenta que não é sempre que a guia recebe sangue novo nas favelas do Distrito Oeste. Ele vira pra recepcionista e fala que ela devia ser mais receptiva, já que não dá pra ficar desencorajando quem quer virar aventureiro. O cara chega perto deles, mas só se estiverem dispostos a arriscar a vida, e isso vale tanto para escravos quanto para nobres. Flum fica impressionada com a facilidade com que ele convenceu a recepcionista e Dan ainda consegue um pedido de trabalho para ela. A recepcionista entrega a solicitação e explica que Flum receberá a licença de guilda assim que completar a missão. Enquanto reflete sobre Dan, ele se apresenta como um aventureiro de classe A.
Quanto ao trabalho delas, vão precisar derrotar um alvo de classificação F. Como os alvos F são os mais fáceis, Flum imagina que deve ser como lutar contra Ghouls. Mas ao voltar para a guilda, a gente descobre que o Dan é um baita de um canalha. O alvo da missão que elas acabaram de aceitar é, na verdade, classificação 500. Os outros aventureiros ficam chocados porque os monstros que as garotas vão enfrentar são de nível, pelo menos 5 vezes mais fortes que monstros de classe F. Os caras têm certeza de que as garotas não vão sair vivas dali, e o Dan já sabe disso. Ele declara que, se elas não sobreviverem, é porque não tem o que é preciso para serem aventureiras. Esse é o Dan que todo mundo conhece, e todos o aplaudem. Já a recepcionista está com nojo dele, porque sabe bem como o Dan realmente é. Ele é um trapaceiro que se conluiu com a guilda e usou métodos desonestos para conseguir o posto de classe A. Ele não tinha a menor qualificação para esse rank e simplesmente fraudou o caminho até o topo. Agora, não há mais nada a fazer, e a recepcionista disse que mandar as garotas para essa missão é só um desperdício de 2 vidas perfeitamente boas. Infelizmente, a Flum não sabe de nada disso e está felizona por ver que ainda há gente boa por aí. Tem gente no mundo que realmente se dispõe a ajudar os outros. Ela tá muito agradecida ao Dan por ter conseguido esse trampo pra eles e tem a sensação de que tudo vai dar certo. Valeu por assistir ao resumo, não esquece de curtir o vídeo